Fala carequetes e carequitos, tudo beleza? Como prometido no último vídeo, eu voltei com mais posições políticas dos heróis, e dessa vez nós vamos saber em quem o pessoal da DC Comics vota. Eu peço desculpas pelo atraso em lançar o vídeo, porque eu geralmente tento lançar um no meio da semana e um no final da semana, e esse aqui tá saindo sexta-feira. Mas é que eu não conheço tanto da DC quanto eu conheço da Marvel, e eu tive que fazer uma pesquisa mais aprofundada para não falar besteira, mais do que o normal. Por isso fica aí enquanto rola a vinhetinha, que na volta vai rolar porrada. Porra! E aí pessoal, o vídeo de hoje é irmão do último e se trata da análise do Careca sobre a possível posição política dos heróis da DC. E diferente da Marvel, que não tem uma informação oficial sobre isso, pelo menos não que eu saiba, a DC tem sim uma história que aborda justamente essa questão. Ela se chama Decisões. Ela é dividida em 4 edições e você consegue achar de forma relativamente fácil na internet, tanto para comprar quanto de forma, você sabe, né? Mas sinceramente, se eu fosse você, não faria muita questão não. A história é sobre um assassino misterioso que está tentando matar todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos, e o traço é bem fraquinho. O Rick Leonard não estava lá muito inspirado e o outro desenhista é pior ainda. Bem dizendo, ela só vale como registro oficial da posição e a preferência política dos heróis mesmo. Mas, como eu vou usar ela de base nesse vídeo, isso aí você já vai ficar sabendo por aqui mesmo. E eu já aviso que eu vou discordar ou ir em lugares onde a história mesmo não foi, ok? Bom, vamos começar. Batman, social-democrata. Já comecei jogando uma pedrada, né? Aqui é assim mesmo, é pé nos dentes e faca na porta. Tá maluco, careca? O Batman é um capitalista. Alguns dizem até que ele é Então por que social-democrata? Bom, quando eu falei sobre o Demolidor, eu já expliquei o que seria um social-democrata. Então vai lá no vídeo dar uma olhada. Mas só para você não ficar perdido, a gente pode dizer que se um comunista é um cara radical que quer acabar com a diferença entre as classes sociais na base da porrada, o social-democrata faz isso na maciota, com programas sociais, pautas culturais, e de pouquinho em pouquinho ele vai mudando a sociedade. Agora esquece essa idiotice de que o Batman é um facho porque ele é um milionário que bate em bandidos pobres. O Batman é fascista. Acompanhe o meu raciocínio. Em quase todas as mídias que o Thomas Wayne, o pai do Bruce, aparece, ele é representado como um filantropo, que ajudou a construir a cidade de Gotham City. O Bruce, por sua vez, faz alguns trabalhos de caridade, como orfanatos, ajuda crianças e tal. Então sim, o Bruce ajuda sim Gotham, não só bate em bandido. O segundo ponto é que o Batman é totalmente contra armamento civil. Ele é radicalmente contra armas, mesmo na mão de gente treinada. Essa inclusive é uma das críticas que muitos fizeram ao Batman do Zack Snyder, porque ele atira, mata e tal. Ah, mas isso é por causa do trauma dele de ver os pais serem mortos. Ok, o motivo não importa. O que importa é que ele é contra cidadãos terem armas, e eu simplesmente não posso dizer que um camarada desses é de direita. Então, se um cara faz filantropia e é contra o armamento da população, você acha que ele está onde no espectro político? Ah, mas na revista que você citou, Bruce Wayne apoia um candidato de direita. Ok, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, segura as calças aí. Aquaman, direita monarquista. O Aquaman é um dos poucos heróis que não tá na história Decisões. Eu nunca li muito sobre ele, porque histórias que se passam debaixo d'água geralmente não me compram muito. A não ser algumas dele que têm influência do Lovecraft, como uma dele com Etrigan e algumas que aparecem os abissais. Então eu não tenho muito conhecimento de causa, mas ele é um rei, né?
E um cara numa classe social inatingível que controla a população abaixo dele é exatamente tudo que a esquerda luta contra. Então um rei não pode ser de esquerda, a não ser que ele seja muito burro, né? No mundo onde tem cristão comunista, né, eu não duvidaria muito. Mulher Maravilha, centro? A Mulher Maravilha é uma verdadeira incógnita politicamente. Dependendo da versão, ela é uma estátua de barro que foi transformada em mulher, ou ela é filha de Zeus mesmo. Ela lida com os deuses gregos em seu dia a dia e, apesar de frequentemente entrar em conflito com eles, ela os respeita e respeita a sua hierarquia. E respeito às tradições religiosas é um dos traços mais básicos da direita. Além disso, as Amazonas são uma raça de guerreiras e muitas vezes a Mulher Maravilha julga as pessoas com base no quão combativas elas são. E se preparar para a guerra para manter a paz também é uma característica da direita. Apesar que a esquerda também pega em armas sempre que é possível, né? Mas no imaginário das pessoas, militarismo é algo da direita. Mas alguém tem que avisar isso pro Fidel, né? Porque ele passou boa parte da vida vestido de camuflagem e de Adidas também, né? Uma marca bem capitalista. Mas agora é meio tarde, né? No colo do capiroto! Então a Mulher Maravilha é de direita, careca? Bom, se por um lado ela tem vários traços relacionados com a direita, por outro, ela fala muito em ajudar pobres. E nós não devemos esquecer que ela foi criada para ser um ícone feminista. Como eu abordei nesse vídeo aqui, o feminismo é um movimento claramente marxista. Então realmente é difícil colocar ela no espectro político. Até porque, se ela faz parte de uma cultura grega antiga, ela representa algo que já existia bem antes dos conceitos de direita e esquerda. Então, assim como eu falei sobre o Thor no vídeo da Marvel, é mais difícil ela escolher um lado na política humana. Mas nas decisões ela apoia o cara de direita radical, porque ele é militarista. Mas se você leu direito, depois fica claro que tanto ela quanto o Bruce apoiarem candidatos fazia parte do plano deles para expor o assassino. Então eu não acho que esse é um argumento muito válido não. Mais válido é esse discurso aqui que ela faz na ONU, onde ela diz que não é nem feminista nem chauvinista. Então acho que ela pode ficar no centro mesmo e tá muito bom. Flash, direita conservador. Na história de decisões, o Flash não chega a apoiar nenhum candidato. Na verdade, ele tem uma passagem genial onde ele faz um comentário irônico e a mídia distorce o que ele fala para poder ter mais manchetes. Apesar de rápido, esse é um dos pontos altos da história porque mostra como a mídia pode ser mal intencionada e que você deve sempre duvidar de tudo que você lê. Mas, se você for lá atrás, em Novos Titãs, quando o Flash dessa história, que é o Wally West, ainda era o Kid Flash, tem toda uma trama dele sobre ele se sentir isolado por ser o único do grupo que é conservador. Então, o Flash, Wally West, é um conservador de direita. Ponto. E o Barry Allen, careca? Bom, para quem não sabe, na DC já houveram 3 Flash. O Jay Garrick, que aqui foi traduzido como Joel Ciclone. O Barry Allen, que é o mesmo dos filmes e da série. E o Wally West, que era o Kid Flash quando adolescente e assumiu o manto do Flash quando o Barry morre em Crise das Infinitas Terras. O quê? O Barry morreu? Meu Deus, foi isso que eu ouvi. Mataram! Morreu, mas passa bem. Ele já tá vivo de novo e voltou a ser o Flash. Já o Wally, ele sofreu algumas mudanças, virou negro por um tempo, porque sabe como é, né? Todo ruivo tem que virar negro. Aí voltou a ser ruivo, ganhou os poderes do Dr. Manhattan de Watchmen, enfim, quadrinhos. Então, quanto à posição política do Barry, eu vou ficar devendo. Quem tiver alguma posição, deixa aí nos comments. Lanterna Verde, centro-direita.
Na revista Decisões, o Lanterna é um dos poucos heróis que não demonstra apoio a candidato nenhum. Então eu tive que buscar outras referências. O Hal Jordan é um ex-piloto de caça que faz parte de uma polícia intergaláctica que patrulha todo o universo. Militar e policial. Cheira à direita, né? Mas se você soubesse como tem militar e policial de esquerda, você não diria isso. Então qual é que é, careques? Bom, nos anos 70 existia um arco onde o Lanterna entra em choque com o Arqueiro Verde, um herói sabidamente comunista. Eu sou um esquerdista. O governo deve fazer pelo povo o que o povo não pode fazer por si mesmo. Sobre um proprietário de um edifício que queria expulsar os moradores para vender o imóvel. O Lanterna protege o cara de ser agredido, mas aí o arqueiro mostra para ele que o cara era um pilantra e mexia com coisas ilícitas. Além disso, o Arqueiro Verde coloca o Lanterna para conversar com os moradores do prédio. Um deles questiona o Lanterna do porquê ele ajuda pessoas roxas e laranjas em outros planetas, mas não ajuda pessoas negras. Esse painel ficou extremamente famoso e é considerado uma das primeiras abordagens progressistas nos quadrinhos. Na boa, pra mim essa é uma fala bem vazia. Primeiro porque meio que não tem a ver o fato de você ajudar aliens e não ajudar pessoas da Terra. Porque os Lanternas Verdes trabalham por setor. O do Hal é o 2814. Ele na verdade passa muito mais tempo na Terra do que tomando conta dos outros planetas do setor dele. E segundo, que você quer que ele faça o quê? Bom, mas aí como o Lanterna engoliu em seco, ele ajuda o arqueiro a prender o pilantra. Aí os chefes do Lanterna Verde vêm pra Terra dar esporro nele. Sabe? Aqueles anões azulzinhos. Ele meio que prendeu um cara que meio que não estava fazendo nada de errado. Pelo menos não no momento. Aí o arqueiro convida um dos guardiões para conhecer os problemas da Terra e os três saem em viagem pelos Estados Unidos. E por várias edições eles encontram situações relacionadas com problemas sociais, um delegado que era meio NASA, um índio que queria se vingar do homem branco, enfim, tudo na tentativa do autor em dizer que nem sempre as autoridades e a lei estão certas e que elas devem ser respeitadas. E aí aos poucos o Hal vai concordando com o arqueiro. Ou seja, esse é um dos primeiros e maiores casos de lacração nos quadrinhos. Basicamente, o autor Dennis O'Neil, abertamente esquerdista, ele tenta ensinar o leitor como pensar politicamente da forma dele. Muitas pessoas consideram que o Lanterna deixa de ser um direitista e passa a ter um pensamento mais progressista por causa dessas histórias. Ah, mas pensar nos fracos e oprimidos e questionar os poderosos é sempre uma coisa boa, né, careca? Pode até ser, mas talvez o Hal tenha levado isso muito a sério. Porque vários anos depois ele endoida e mata todos os chefes dele e os colegas de tropa também. Então vai lá, arqueiro. Olha aí a bosta que você fez. Eu acho que você é aquilo que eu fui contra na faculdade. E pra finalizar, óbvio, o momento que você tava esperando. Superman. Centrão. Centro? Seu careca desgraçado, o Superman do Kansas, ele provavelmente é um cristão e representa o ideal americano, é óbvio que ele é um conservador. Concordo com você, calma. Pela lógica, morando na roça, ele deve sim ter tido uma criação cristã e conservadora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ser conservador significa duas coisas. Primeiro, ter coragem de levantar a voz quando você vê algo errado na sociedade. E segundo, manter sua posição mesmo sabendo que você vai entrar em conflito com essa mesma sociedade. Não perante homens como você. Eu falo sempre desse discurso do Capitão América aqui porque ele sintetiza perfeitamente o pensamento conservador. E sinceramente, você acha que o Super é o tipo de cara que vai contra a sociedade e as leis?
O Capitão já foi contra o governo, contra a SHIELD, contra a lei de registro de super-heróis. E o Super? Ele foi contra o quê? O Superman, e eu aqui tô falando do Super oficial, ok? Não das versões alternativas dele. Ele sempre se abstém de tomar partido em questões políticas. Tanto que na revista Decisões ele não diz a posição dele em momento nenhum, mesmo quando a Lois fala que ela é claramente de direita. Na verdade, ele faz um belo discurso de como os heróis não devem influenciar a política e de como eles devem continuar protegendo a humanidade independente das nossas escolhas. O que não faz muito sentido, porque nos anos 40 ele descia o sarrafo no pessoal da NASA, né? Mas enfim. O Super nunca vai entrar em conflito pelo que ele acredita, a não ser que seja uma questão que realmente esteja colocando a vida de alguém em risco imediato. Mas ele votou em alguém na história, né? E em quem que ele votou? A história não fala, mas, e isso talvez seja paranoia minha, me pareceu que ele deu uma dica muito sutil nesse quadrinho aqui. Afinal de contas, qual o lado político que adora posar de defensor de imigrantes, né? Mas só pela frente, porque por baixo dos panos, meu filho. E é isso, pessoal. Vocês devem ter notado que grande parte dos heróis são sempre mais inclinados para a direita. Muitos atribuem isso ao fato do próprio heroísmo ser um conceito conservador, porque o herói entra em combate para proteger, ou seja, conservar aquilo que ele ama. Até o comunista do Alan Moore fala isso. Eu particularmente não concordo muito com isso, pelo menos não 100%, porque para mim o herói é o cara que luta pela sua causa independente de qual que ela seja. Para um comunista, o Che Guevara era um herói que morreu lutando pela causa. Então não, eu não acho que o conceito de heroísmo seja estritamente conservador. Aliás, se não fossem pelos heróis da esquerda, e imaginem aspas quando eu digo heróis, ok? Se não fossem pelos heróis da esquerda, as ideias da esquerda não teriam nem metade, nem um terço da força e do alcance que elas têm. Bom, pessoal, então é isso. Careca fica por aqui. Deixa um like, se inscreve e deixa um comentário sobre o que você achou que ficou faltando ou discorda. Beijo nas crianças e tchau!